E aqui é a Lua Mota. Deixa eu ver aqui se os pastores estão aqui em linha. O pastor Jones e a pastora Nilva. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eles estão. Acho que eles vão estar aqui conosco hoje. Onde é que eles estão? Cadê eles? Aqui está o pastor Nilva, o pastor Jones, meus amados! Paz do Senhor Jesus aí, pastor João, Pastor João, todos amados aí. Minha querida, você está linda! Obrigada, meu querido, você também. Quando você tem 62 anos de idade, você não pensa mais nessas coisas. Mas é lindo do poder do Espírito Santo. Espírito Santo, o brilho do Espírito na tua vida. Pastor John, pastora. Pastora, sim, temos recebido aí perguntas. Como está a pastora Nilva? Por favor, como você está? Estou melhor, graças a Deus. Estou melhor, bem melhor, né? Passei uns diazinhos mal, mas agora estou bem, né? Estou recuperando aí as forças. Semana que vem eu já estou na ativa. Glória a Deus. Ativa de novo, né? Dá aquele cansaço. Eu acho que o inimigo vem, dá os tapas dele, mas logo ele perde a batalha, né? É verdade. Eu tô aqui, você tá aí, tem outros ali, né? Mas pastora, você está bem, dormiu bem, está descansada? Está tranquila? Eu não estou conseguindo ainda dormir, mas dormindo muito pouco. 2, 3 horas por noite, assim, bem pouco ainda. Mas eu já estou bem melhor, graças a Deus. Nós estamos oramos por você, sempre nossa querida aí, tem que estar no barco, não pode ir antes, né? Tem que ficar aqui. Verdade. Sabe, eu senti muito forte que se não fosse a oração dos irmãos, eu não estaria aqui. As orações do justo pode muito seus efeitos, Glória a sabe? Deus. Nós vamos correr na praia junto ainda, você vai ver. Você vai pegar essa cadeira de roda assim, girar e jogar ela lá na água, assim, ó. É verdade? É bom saber que você está bem. Outra guerreira de Deus, né? Nessa batalha cada vez mais escura, né? O que é pior, né? Ficar com o João, o João ficar sem ele. Não tem jeito, né? A gente está junto. A gente está junto nesse barco, né, pastor João? É verdade. Não dá para divorciar mais, né? Você deve orar para Deus. Pai, se eu ficar saudável, eu vou ter que ir na live. Então, deixa eu ficar um pouco doente. Pois é, você tira umas férias de vez em quando. Meus amados, então, vocês têm algum tópico? Senão, eu tenho aqui para vocês. Pode ser Tem tópico lá, né? sim. Aqui as irmãs estão, a Lara, a Núria, está todas desejando aqui felicidades, tá? A Luana também, a Lara, Ana também. Deus está todos abençoe. aqui. Deus abençoe, mano. Noivando aí. Saudades, Irmão Lucas apareceu lá. Um abraço. Deus abençoe, amado. Irmã Lara aí. Todos os irmãos de longa caminhada, sabe? Eu estou fazendo, apagando não, eu faço backup, apago umas mensagens que está acabando, quase 200 gigabytes. Eu vejo essas mensagens das pessoas que estavam com a gente desde o início. Eu falo, nossa, olha aqui, 4 anos, 5 anos atrás. Eu falo, nossa, tem gente que está segurando o barco mesmo, daqui eu não saio. É mesmo, glória a Deus, que não deixa o barco. Existe um remanescente fiel. Isso é lindo, né? Falando em remanescente fiel, que eu estava conversando aqui com vocês em Filipenses, e eu queria falar, o senhor tem falado aqui
deixa eu colocar aqui, o esterco, e que há várias pessoas que entram, né, entram estudam a Bíblia e vão na igreja e oram e dão e pregam e vem aquela surpresa que nem aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Que o Senhor teve que falar: peraí, você não está comigo, ó. Você está fazendo todas essas leis porque você ama a lei, você ama o meu mandamento e você está perseguindo meus filhos, né? Ele teve de cair naquela cegueira. Então eu acredito que, eu estava pensando, né? O Senhor fala muito sobre isso, sobre as pessoas, os irmãos que pensam, né? Pensam estar do lado certo do Senhor e não estão. E eu queria, assim, será que tem algum jeito de a gente ajudar ou apoiar ou deixar eles ver que está faltando alguma coisa? Né? O que é esse esterco, né? O apóstolo Paulo tem falado aqui, né? Ele tem falado aqui que ele deixou tudo, né? Como é que ele fala aqui? Mais do que isso, eu considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco. Então você vê que uma pessoa que tem todo aquele estudo, estudou nos pés de Gamaliel, tem aquelas coisas todas acontecendo com ele, e acabou que ele não estava no caminho certo. Vocês têm experiência, poder compartilhar, principalmente com os novos que estão chegando, que às vezes é mais do que simplesmente segurar uma Bíblia, né? Às vezes é mais do que simplesmente pregar. Vocês têm alguma experiência? Como as pessoas poderiam... obviamente a pessoa não tem o Senhor, né? A pessoa não tem Deus. E para essas pessoas foi uma surpresa, né? O apóstolo Paulo foi uma surpresa. O que estava faltando, amados? O que estava faltando? É basicamente isso que eu queria perguntar, para ajudar muitas pessoas que talvez pensam que estão no barco, mas não estão, não tem aquele passe especial que eles acham que tem. Entendendo o que eu estou falando? Amém. Amém, né? Obrigada, a paz, irmã Gislânia, irmã Maria Eduarda, muito obrigada pelas orações, amo vocês. Amém, Maria Eduarda. Assim, como o pastor João falou, amados irmãos, ele deu o exemplo de Paulo. E eu observo que dentro das igrejas e dentro de muitas instituições, muitas pessoas, elas estão se sentindo Paulo, mas elas não são Paulo. Elas ainda são Saulo. Elas ainda estão andando como fariseus. Elas estão ainda, sabe, na escola de Gamaliel. Elas estão ainda se preparando cada dia, sabe, querendo servir a Deus, fazer tudo correto, mas elas ainda continuam, sabe, batendo no peito e se orgulhando por dar o dízimo do endro e do cominho, mas deixando o seu irmão padecer. Elas defendem, sabe, e se orgulha, elas estão ainda se orgulhando, sabe, do que elas são, mas elas não estão vendo que tudo o que elas estão fazendo é com a força do braço e não com o poder do Espírito Santo. Não estão sendo guiadas por Cristo Jesus. Eu vejo isso. É a falsa religião, né? Falsa religião. E elas são tão exigentes, elas são tão disciplinadas nessa escola de Gamaliel que elas vivem, que elas se tornaram pessoas rígidas, fazem tantas coisas, mas cumprir os mandamentos que o Senhor Jesus deixou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo, fazendo isso, você cumpriu toda a lei e os profetas,
isso elas não conseguem. E é como a frase, versículo que o pastor João colocou, né? O que Paulo fez, né? Todo aquele estilo de vida dele que ele achava que agradava a Deus, né? Lançou fora. Ele lançou fora. Ele achava que agradava. Isso aí é o, digamos assim, é a pintura da cena, né? É a pintura da cena. É o ápice máximo da cena. Ele pegou tudo que ele achava que agradava a Deus, ele tinha certeza. Tudo que ele achou que era lucro. Tudo Zeloso, que ele se orgulhava. tudo que ele se orgulhava. Porque essas pessoas têm zelo. Uhum. Elas têm orgulho do zelo que elas têm. Sabe? Mas daí, quando ele conheceu de fato a Jesus, ele deixou tudo aquilo. Porque ele viu que não servia e ele chamou até de esterco. Olha. Sabe? Quer dizer, ele descobriu o verdadeiro caminho, né? Descobriu Jesus de verdade. Ele descobriu o verdadeiro caminho. Até um excesso de zelo pelas coisas de Jesus Cristo. De colocar em ordem as coisas, sabe? De ir para tantos lugares procurando Cristo. Amém, pastor João. Eu fui rápido em mencionar o apóstolo Paulo, mas eu esqueci que eu sou o melhor exemplo dessas coisas. Eu vim dessa igreja por 40 anos e, como muito bem falado aqui, havia um orgulho muito grande, um zelo muito grande das Escrituras. E nós, as únicas igrejas que a gente sabia que observava todas as leis, aquelas coisas todas, havia aquele zelo enorme pelas Escrituras. E sim, havia sim esse orgulho e zelo em mim, que eu não queria me misturar com ninguém. Tá? Assim, eu sentia isso. Há uma certa maneira até de você sentir que você está acima dos outros pessoal. Sabe? E aí acontece que o Senhor vem e me move para a noiva. E eu vi que não era bem assim. Mesmo pelo que eu lembro muito bem uma mensagem do Espírito Santo. Eu nem sei quem mandou isso para mim, bem no começo da noiva mesmo. E o Espírito Santo falou, você estava morto e agora você vive. Olha só. Depois de 33 anos, 35 anos, pregando a Escritura, etc, as leis, festas santas, eu recebi essa mensagem. Então, amados, não precisa nem ir muito longe o apóstolo Paulo, não pode usar eu como mais exemplo mesmo. Pode usar eu mesmo, não precisa ir muito longe, não. E sim, havia isso, tá? Isso que vocês estão falando. Realmente esse orgulho, realmente esse zelo. Mas vamos dizer aí que nós temos aí outras pessoas que nem você usou o nome fariseu, né? Farisaicos, assim, que amam o Senhor, que obedecem, querem obedecer ao Senhor, tem aquele amor todo para as Escrituras. Aí vem que, eu não estou bem no barco com o Senhor, não. Eu acho que é porque o que? Faltou o coração? Porque continua aí nesse pensamento de vocês, eu só queria me colocar aí como um mau exemplo, sabe? É verdade, porque até a partir do momento, né, que a pessoa começa a se achar superior, né, que vem o orgulho, né, a pessoa começa a se achar acima, né, dos outros, né? O que acontece, né? Ela começa a desprezar, levantar o nariz, né? Não é isso que acontece? Então, a gente tem que cuidar muito com isso, né, queridos? Tem que cuidar muito, né? Por que será que Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos? Por quê? Por quê? Para ele provar assim, eu não sou superior, né? Eu não sou. Eu preciso de vocês, eu estou lavando os pés de vocês porque eu preciso de vocês, né? Então a pessoa começa a se orgulhar na religiosidade, não sei por quê, pode ser o quê? Conhecimento, né? De repente a pessoa conhece um pouco mais a Bíblia, né? De repente até tem uma unção, né? Assim sobre ela pode se destacar em alguma coisa, mas daí isso começa a virar. A pessoa começa a se achar superior. Sim, isso. Né? E isso precede a queda. Toda vez que a gente se sente com essa superioridade, a queda vem. Então, ali a irmã Lara colocou que sentiu algo
espiritual muito forte com nas minhas palavras ali. Quando eu comecei a falar, ela ouviu o rugido do inimigo. Então, irmã Lara, foi muito difícil para eu estar aqui hoje, porque Foi uma eu batalha tive também. uma batalha muito grande espiritual antes de entrar aqui, sabe? Foi algo muito forte, sabe? E eu vejo a proteção de Deus realmente, justamente isso. Até o pastor João perguntou se eu estava dormindo. Essa madrugada, a gente estava em oração na madrugada aí, e foi uma oração muito forte. E quando era nas 4 horas da manhã, a gente estava ali nesse espírito de oração, o Espírito Santo atuando, e nisso o Espírito Santo falou assim: pegue o óleo da sua bolsa agora e unjam a casa. E a gente foi ungir 4 horas da manhã nossa casa, realmente, porque o inimigo estava furioso com a oração que saía daqui deste lugar. Teve batalha, viu, E para a estar aqui, teve gente sim. teve muita batalha para estar aqui no dia de hoje, sabe? Então, e, e a saúde reclamando, Tudo. não queria vir, mas o Deus Todo-Poderoso é bem maior do que todas as coisas. E hoje estou aqui para a glória do Senhor Jesus, sabe? E ainda esse tema é um tema muito pesado. O Pesado. inimigo É coisa pesada. o inimigo é o maior defensor para que essas pessoas continuem no engano, Sim. que elas não tenham amor pelo próximo, que elas continuem endurecidas, assim como Paulo, que matava os seus profetas, assim como foi com Estevão. Ele estava ali na morte de Estevão, quando Estevão morreu apedrejado. Consentindo com a Ele morte dele. consentiu com a morte dos Ou cristãos. seja, se alegrando, Ele concordando. tinha tanto zelo pelas coisas do Ele é Pai. por Deus, ele achava que era por Deus, né? Entenda uma coisa, ele tinha tanto zelo pelas coisas do Pai que ele feria os filhos. Tá entendendo ao ponto que chegou o zelo dele? Ele não via que quando toca em um dos pequeninos do Senhor, é ao Senhor que está tocando? Ele não via que ele defendia o Pai, mas ele não defendia Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus Todo-Poderoso, ele não defendia. E o Senhor falou: aquele que nega o Filho, nega o Pai também. Então, é assim que acontece. Muitas vezes a pessoa, eu vejo isso, tem pessoas que amam tanto a Deus, amam a Deus, mas não amam o Filho na mesma intensidade. A gente tem que amar tanto o Pai, quanto o Filho, quanto ao Espírito Santo. E o sangue que é derramado sobre nós é o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Não tem como você amar o Pai se você não passar pela figura do Filho. Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus, né? Sim, irmã Lara, você teve realmente um ataque espiritual. E existe castas de demônios que só saem com jejum e oração. E o que eu estou falando é que o demônio, ele fica ao nosso derredor, bramando como um ladrão, entendeu? E como um leão, perdão. E o que acontece? Sabe, o que acontece, irmã Lara? Que ele fica oprimindo, e essa opressão, inclusive, dá dor de cabeça, entendeu? Ele quer realmente, assim, maltratar os filhos do Senhor. Eu te amo muito também, irmã Lara. Você é uma bênção na minha vida, viu? Manda um beijo para sua mãe. Agradecemos as orações de todos, né, amados? Glória a Deus e Que aleluia. mantém a gente de pé, o ministério de pé. Essas são as orações de guerra aí dos irmãos. Então, Os amados, jejuns, né? Glória a Deus. a gente tem que ver e se perguntar: será que eu não estou sendo um Saulo? Será que o Senhor vai ter que realmente me derrubar do cavalo na estrada de Damasco? Será Para acordar. que eu vou ter que ficar 3 dias Dá um chacoalhão. Né? sem enxergar?
Será que alguém vai ter que vir me explicar? Olha, você tem que aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, porque ele morreu por mim e por você. A partir do momento que você aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, sabe? Você vai ver que tudo isso aí, ó, que você aprendeu, não é nada perto da grandeza do Deus Todo-Poderoso. Então tem muita gente pensando que está servindo a Deus, né? Que está na escola de Gamaliel. Mas está perseguindo o filho, né? Perseguição. Paulo, por que me persegues? Me persegues. Justamente. A pessoa acha que está servindo a Deus, está perseguindo Jesus, né? Amados, a gente tem que fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. A gente tem que fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Eu e você, será que nós estamos fazendo essa vontade? Eu quero que vocês entendam, sabe? Amados, todo olho verá Jesus Cristo. E toda língua vai confessar Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho vai se dobrar. Quando o Senhor fala todo joelho, ele não está abrindo exceção. Até o joelho daqueles que não aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador vai se dobrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Quando a gente lê Apocalipse 3, a gente vai ver que o Senhor vai falar assim: a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Daí o Senhor vai falar assim, ele vai defender a gente falando assim, ó, sei que és fraco, mas nunca negaste meu nome, sabe? Glória a Deus. E aqueles que se dizem judeus, mas não são, são sinagoga de Satanás. Forte isso, né? Eles vão ter que ver que eu o amo. Eles vão ter que se prostrar diante de ti e ver que eu te amo. E a característica da Laodiceia, que é a última igreja, que representa a igreja de hoje, né? Se você ler lá no final, está escrito assim que Jesus está fora da igreja, querendo entrar de novo. Sim. Essa é a característica mais marcante, se você ler o texto. Eis que estou à porta e bato. Quer dizer, ele está fora da igreja, querendo entrar de novo. Olha que coisa séria. Se você abrir, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. E Deus tem reservado o melhor para nós nos últimos dias, né? O vinho novo, quer dizer, o melhor vinho está para o final. Oh, glória. Pastor quer ficar bêbado. Bêbado da presença do Espírito Santo. Meus amados, o que vocês falariam para mim? Tá? Eu estou aqui, eu estudo a Bíblia, eu vou para a igreja toda semana, tenho estudo bíblico, aquele negócio todo, mas eu não estou no caminho com o Senhor. Eu leio as palavras dele, e vocês talvez me iam conhecer naquela época, eu falo isso para basear também nas pessoas ao redor do mundo. O que vocês poderiam falar para mim que eu não estou no caminho, né? É uma coisa muito difícil, né? Porque estou estudando a Bíblia, estou falando da Bíblia, aquele negócio todo. Então é uma coisa assim que... Será que há um método que vocês poderiam falar para mim para que eu possa despertar? O que poderia a gente falar, talvez até a pessoas que... É um pouco diferente as pessoas que estão conhecendo o Senhor, porque é muito mais difícil falar com pessoas que já estão no caminho há muito tempo, que nem o João, né? Muito, muito tempo. E aí, depois de 30 anos... Não, depois que quanto tempo fiquei batizado? 30 anos, eu esqueci, eu tenho 62. Eu falei, nossa, é muito tempo. Mas, obviamente, eu estava no caminho errado, né? E não sabia. Eu não sabia. Eu era um fariseu, a igreja que eu estava era um fariseu, a gente não sabia. A gente está levando... dando mais consideração para as palavras de Deus do que para o próprio coração de Deus. Então as palavras estavam sendo faladas bem superficial assim, talvez, né? E tive de ter acordar como Paulo acordou, não de maneira tão dramática igual ele. O que, amados? O que poderia ajudar as pessoas assim? Eu sei que isso é extremamente difícil e é por isso que eu não estou respondendo isso para vocês. Tá bom, então, o que poderemos encorajar as pessoas a... Verifica se você está no Senhor, porque às vezes se a gente chegar e falar, você tem perdido o primeiro amor,
vão jogar pedra, vão jogar a Bíblia em você, né? O quê? Como é que você fala uma coisa dessa? Eu leio a Bíblia, eu faço isso, como é que você fala um negócio desse aí? Perde até uma amizade, né? Há um método, talvez, assim, é complicado isso, né? Mas eu vou ter que falar para elas, volte ao seu primeiro amor. Sabe? Mas estou falando assim, se você falasse isso para mim, volte ao primeiro amor, eu vou ficar, como assim? Como assim, volta ao primeiro amor? Agora você tocou no assunto do primeiro amor, né? É complexo. É claro, na primeira coisa que vem no coração de uma pessoa farisaica igual essa, orgulhosa, né? Igual eu era, eu acredito, eu espero. Eu espero. A primeira coisa que vem no meu pensamento é quem é você para falar isso para mim, né? Porque eu já estou no caminho há 30 anos. Então há aquela, né? Você pisou no meu pé, eu já... Resistência, justamente, muita boa pergunta. Como eu poderia então ajudar as pessoas? Porque as mensagens do Senhor sempre é clara para a igreja dele, né? Interessante, ele não conversa ele só toca no assunto daqueles que estão tentando entrar, não acha água e sai, vai para outra igreja, isso aí já foi falado aqui muitas vezes. A maioria das vezes as pessoas que sentam mesmo no banco lá, né? Igual o João vai e senta lá. Como que eu sei que eu estou sendo enganado? Eu acho que é uma boa pergunta eu colocar dessa forma, né? Que por 30 anos eu não sabia que eu estava sendo enganado. Não de propósito. A igreja assim, vinha, pregava. Alguma coisa, Pato, sobre isso? Eu sei que é extremamente difícil falar sobre isso. Mas alguma coisa para ajudar alguém em algum lugar? Talvez? É complicado, né? E a gente tem que analisar a luz das escrituras mesmo, né? Jesus. Se você fala, você saiu do primeiro amor. Eu vou te perguntar, como assim? Como assim eu saí do primeiro amor? O que significa isso? Aí, e daí eu vou ter que falar assim, muitas vezes a gente está como Paulo, conhece tudo, sabe, decora as escrituras, mas a gente não está conseguindo viver o amor de Cristo. Isso. Próximo. É o amor. Justamente, né? O amor de Cristo pelo nosso próximo. Talvez, é difícil isso também, né? Talvez a gente está aí seguindo a palavra de Deus, mas quando ora, seja o que for, não há essa conexão com o Senhor. Talvez o eu ainda está muito grande na pessoa. Será que é isso? O eu da pessoa, ele está prevalecendo acima do amor de Cristo. Sabe o que está acontecendo? Às vezes, pastor João, a gente olha para a pessoa e está refletindo mais o eu dela do que o amor de Cristo nela. O eu está acima do amor. É verdade. O senhor mesmo falou aqui que o eu tampa o Espírito Santo de conversar. Amassa o Espírito Santo. Muito bom isso. Fechou. É o ponto-chave, o amor. Veio uma mensagem, tem ali uma parábola que está na minha mente, na verdade não é uma parábola, né? Jesus estava junto com os discípulos e era sábado, e os discípulos entraram numa plantação ali de milho, e eles estavam se alimentando. E daí os fariseus da época, depois falou assim, mas como que os seus seguidores aí comendo milho, pegando aí os milhos, comendo no sábado? E daí Jesus pegou e falou assim, mas se o seu animal cair num buraco no sábado, você não vai tirar o seu animal? E muitas vezes tem gente que está tirando o animal dentro do buraco. O que você está falando é que talvez as palavras do Senhor tenham sido não completamente interpretadas corretamente. Talvez, né? Muitas vezes, né? Realmente, mas o que eu quis dizer é a falta de amor. A falta de amor. Você vai deixar o animal morrer lá, né? Não, mas eu zelo, tem que, né? Obedecer, servir a Deus, então deixa o animal morrer. Tipo, você serve a Deus em nome não do amor, mas do eu, do ego. Eu estou servindo a Deus em palavras, mas não em atitudes. Eu sei que quando eu chego num tempo assim, eu estou sempre me usando como referência, né?
sempre me usando como referência. Fiz estudo bíblico eu mesmo, fiz correspondência, mandei para o Brasil, etc. Fiz todas essas coisas. Obviamente eu não estava no caminho do Senhor. Ele veio e falou isso para mim, né? Ele me treinou tudo e tudo, mas faltava alguma coisa. Era o amor, né? E chega um ponto que só o Senhor para acordar a pessoa, como me acordou, ele me levou para a noiva, né? E com vocês eu aprendi o amor, né? Vocês me ensinaram o amor. Fascinante. Muito obrigado. Mas eu estou tocando nessa tecla porque nós estamos aí na reta final e nós temos que estar no barco, né? Nós temos que estar no barco nesse amor com o Senhor. Você acha que se as pessoas orassem ao Senhor e falar, Pai, me mostre se eu estou no barco, ele responderia? Justo. É isso. O Senhor responde todos nós. Através do Espírito Santo dele, ele vai responder. Ver aquela sensação de arrependimento. Poxa, eu acho que eu tô meio inserido nisso aí, pessoal, né? A pessoa se humilha diante do Senhor, eu tô mesmo. Será? Na nossa alma, pastor João. O Espírito Santo, ele constrange. O amor de Deus é tão grande que ele vai nos constranger e vai mostrar, sabe? Tipo assim, você não tá tendo amor com teu irmão. Teu irmão precisa, às vezes, você sair lá, a Bíblia, aqui, e você tá com o dedo apontado ali, ó, João, assim, ó. Mas você não vê que você tá com o dedo apontado para João, e tem 3 apontados para você. E você vai lá e o João, ele precisa, na verdade, eu tô pedindo para você ir lá para dar um abraço no João. Mostra meu amor. Mostra meu amor, porque eu sou Deus. É sério isso? Isso? Pai. É sério, é muito sério isso. Mas eu uso você para dar um abraço no João. Eu não vou descer em carne e osso para abraçar o João. Mas eu vou usar você para abraçar o João. E você não pode abraçar porque você está grudado ali nas leis e nos profetas e tudo, e você vai dar de dedo no João e vai olhar para o João e vai falar assim, não, você está assim porque você não está lendo a Bíblia dia e noite, noite e dia, você não está lendo 10 capítulos por dia, você está lendo 9,5, então está faltando meio, por isso que você está jejuar mais. Entendeu? Porque fariseu faz isso, você leu 9 capítulos e meio, você não leu 10. E eles veem a pessoa caída no chão, ferida e dá a volta. Não, eu tô atrasado. Deixa. Então, nós voltamos para o eu de novo, né? É o orgulho. Eu não vou lá porque eu sei mais do que essa pessoa. Aí vai desse jeito, né? Eu sei, eu estou falando de mim mesmo, experiência própria. E tem esse negócio, né? Entretanto, já uma mensagem do Senhor que falou que tem alguns estudiosos que ele gosta de estudiosos, porque a atitude da pessoa é correta, é humilde, né? Então, amados, esse é um assunto extremamente difícil para conversar. Mas elogiou os crentes de Bereia, porque eles analisavam as escrituras. Mas isso não quer dizer que os crentes de Bereia eram fariseus. Eles tinham no coração inserido o amor de Cristo Jesus. É um diferencial. O que vocês acham desse verso aqui? Como assim, eu as considero que ele aprendeu de tudo que ele sabia, ele devia ter sido incrível ele como esterco, como assim, ele deixou de desaprender? O que vocês acham? O que vocês leem aí nessa escritura? Ele tinha um status de fariseu, ele era uma pessoa importante, né? Títulos, diplomas, certificados. Toda essa... Era uma grande honra uma pessoa fazer parte da escola de Gamaliel. Então, era honra. Então, o eu, sabe, prevalecia ali. A pessoa começa a achar nada, né? Eu sou diferente, não. O pessoal, o povão lá, eu sou a nada.
Na verdade, Jesus Cristo é algo tão simples. Jesus Cristo, ele tinha tanta Se misturava, simplicidade. misturava. As irmãs Suane, um beijo no seu coração. Amém. Deus abençoe. Então, Jesus se misturava. Jesus Cristo, ele Né? era povão. É povão, era cheiro de ovelha, né? Como se diz. Cheiro de Tinha ovelha. cheiro de É verdade. né? Como se diz, né? Ele gostava de estar ali no meio do povo, É. mostrando o amor do Pai através da figura dele para as pessoas. Entendeu? Quem É. vê o Pai, vê o Filho. E quem vê o Filho, vê o Pai. É isso que ele estava mostrando para aquelas pessoas. É interessante que a Nuri falou, creio que o Senhor vai tratar dos que são deles. A Marisa falou, é voltar ao primeiro amor. É um tópico extremamente difícil para as pessoas que já sabem, né? Já têm conhecimento. É muito difícil. A pessoa que entra agora, você fala uma coisa, ela aceita, né? Esse é o primeiro amor. É verdade. A gente é tão flexível quando no nosso primeiro amor, sabe? O Senhor faz algo milagrezinho desse tamanho aqui, Pastor João, e a gente é grato eternamente no nosso primeiro amor. Depois, quando a gente vira crente, faz tudo. O Senhor pode dar. Pode perder, né? Assim, o Senhor Deus fala assim, ó, dou metade do meu reino. A gente olha para Deus e fala, é pouco. Entendeu? Quando a gente se torna crente cascudo. Isso é outro assunto já. Então a gente tem que voltar ao primeiro amor. Ver as coisas de Deus. Vai o leque, vai. Ver as coisas de Deus. Coisas tão pequenas e ficar tão grave. Porque criança é assim. Se você oferece um carro para ela, ou uma bala, ela escolhe a bala e fica feliz o dia inteiro. Entendeu? É assim o nosso primeiro amor. Como o apóstolo Paulo ele fez um reset, fala reset no Brasil mesmo, da vida dele, né? Eu tive que fazer um reset da minha, e teve muitos exemplos sobre isso. Eu te dou um aqui agora, muito tempo já, há uns 2 anos, muito forte nas escrituras, e eu não comia pouco. E aí eu acredito que foi você, pastora Nilva, e a pastora Cláudia Gaspar, que passou essa mensagem para mim, falou, tipo assim, isso é coisa farisaica. Eu tava no supermercado, no carro, eu vi isso aí, falei, mas como é que pode? 30 anos observando esse negócio, ela vem e fala isso pra mim, né? Aí eu, meio com raiva, meio sem saber o que fazer, e eu cheguei aqui no carro, já conversei com o pastor John sobre isso, cheguei aqui no carro e falei, é mesmo. Se o Senhor escolhe o filho dele para ir para uma nação que ele só come, pô, o que eu vou fazer? Eu vou machucar todo mundo? Eu vou comer com eles. E para aquelas pessoas é a fonte de alimento, é como eles vivem, né? Eles estão então, oferecendo para você. Isso como um seriado de coisas que eu observava das escrituras, que era tão assim nas escrituras, eu falei, não, tem que quebrar isso. Eu tive de ter um reset, como o apóstolo Paulo teve. E foi difícil, tá? Eu vou falar para vocês, foi muito difícil. Eu falo, não vou conversar com a pastora nenhum mais não, ela só mostra a verdade. Mas eu tive fazer um reset, sabe? E eu tive de carimbar as escrituras mesmo no coração do Senhor. Eu falei, nossa, isso aqui está muito... Só vai causar confusão. Mas então, o que vocês dariam de conselho? A pessoa orar a Deus e perguntar se está no caminho certo? Talvez seria a primeira etapa. Do Espírito Santo em tudo na sua vida, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai falar aí dentro do seu peito, aí porque você é tempo, meu amado irmão, você que está em dúvida, que muitas vezes você está se sentindo realmente um fariseu, ou muitas vezes você está indo tanto para a igreja, você vai de segunda e terça-feira está caindo um pé d'água, está caindo pedra temporal, e você não pode ir na igreja, mas você vai mesmo assim. Às vezes você deixou uma pessoa doente em casa, sozinho, mas você tem que ir porque você é religioso. Às vezes você acha que você está amando tanto a Deus, mas se você não ama o seu próximo, não está valendo de nada.
Porque muitas vezes Deus levantou você para cuidar desse próximo também. Mostre amor para as pessoas. Daí a pessoa às vezes começa naquele ativismo da igreja, começa só a trabalhar, esquece de Deus. Ah, sim. Viva, seja um cristão autêntico. Mostra amor pelo seu próximo. Pede para o Espírito Santo te guiar nas águas do Espírito. Assim como Jesus fez com aquela samaritana, que ninguém nem queria ver a cara da mulher, de tanto que a mulher já tinha casado. As outras mulheres casadas não queriam nem deixar os maridos passar perto dela, de medo que ela roubasse o marido. Paz, irmã Maria Carmen, Deus abençoe. Interessante isso que você falou, pastor. Na minha igreja não tem esse negócio de Espírito Santo que a gente tem, tá? Não tinha esse negócio, pede o Espírito Santo para isso, não tem. Isso aí, só o pastor que fala lá Olha só o pastor que fala lá no pódio e acabou. Não tem esse, conversa com o Espírito Santo, não tem esse assunto entre irmãos, tá? Depois que acabou. O Espírito Santo, ele tem que ser invocado, tem que ser puxado, a gente tem que agarrar ele. Não, se não tiver o Senhor aqui, não vamos ter Moisés salvou. Amados, entenda, o Senhor Espírito Santo, prestem atenção numa coisa. Ele é o Espírito Santo de Deus. Ele é o tudo, Se ele é o Espírito Santo de Deus, ele é Deus. E ele é uma parte de Deus, é o Espírito de Deus que está morando dentro de você. Então, essa pequena parte, esse Espírito Santo, o Senhor colocou dentro de você para ter uma interação com você. Interaja com o Espírito Santo porque ele está aí dentro. Se você perguntar, ele vai responder. E é que nem Moisés. Se o Senhor não for, eu não vou. Será que foi isso? Será que foi isso que aconteceu comigo? Porque eu não invocava o Espírito Santo, não pedia para ele mostrar nada para mim. Será que foi isso? Isso aconteceu por 30 anos. Será que foi? Faltou? Seria a mesma coisa que talvez é possível uma pessoa memorizar as Escrituras e não ter amor por o Senhor? Uma pergunta difícil, né? É possível, né? Que a pessoa começa a ficar tão independente que acha que ela precisa mais do Espírito Santo. Esse, né? Aí é a queda, aí acabou. Porque isso é grande, né, amados? Isso é grande. Se você falar uma pessoa, você pode decorar a Bíblia de ponta em ponta. Todas as Escrituras entram eu novamente. Isso. Mas só que você memorizou as Escrituras. Mas aonde está o Espírito Santo para discernir, para fazer saltar nos teus olhos a Escritura? Se você não pedir, Espírito Santo, esteja aqui comigo na hora que eu leio a palavra de Deus, você sabe com vocês, às vezes eu fico um dia inteiro num versículo ali, tentando discernir o que o Espírito Santo quer dizer para mim. E o maior pecado do fariseu, o maior erro é começar a substituir o Espírito Santo. Quando qualquer pessoa começa a querer substituir, pronto, caiu na religiosidade total. Eu acho que o senhor pôs o dedo na ferida agora, pastor. Porque eu acho que isso que aconteceu comigo. Aliás, o Espírito Santo não é nem pensado, tá? Muito menos tampado. Simplesmente estuda as Escrituras, segue o que está escrito, pronto. Não precisa. Não precisa de um Senhor. Não, você nem pensa. Você nem pensa no Espírito Santo, nada dessas coisas. Inexistente, né? Pastor João, inexistente. E Paulo chegou e falou assim: não entristeçai o Espírito Santo que habita dentro de vós. Olha só. Paulo chegou a falar isso. Olha só, quer dizer, uma pessoa que estuda Escrituras, grava Escrituras, isso, aquilo, outro, não tinha o amor do Senhor. Olha só. Eu acho que é isso, né? E o que é o amor do Senhor? É a presença do Espírito Santo. E o que é a presença do Espírito Santo? É o amor. É tudo. Né? Tudo ligado. E se eu passar essa mensagem, na igreja lá de 500 pessoas, esse cara veio com isso. Aqui não tinha isso, era o que faltava mesmo, né? É o que me faltou. E aí, chegou um dia que o Senhor falou: vem cá, João, vamos bater um papo aí, nós dois. Aqui
tá a pastora Nívia e o pastor Jones? Aí começa a puxar ele. Aqui, peraí. Ei, E vocês vão ter que andar junto até o último dia. E aí, quando vocês vão continuar juntos. Ele não está muito longe da verdade, não, meu pastor. Eu estou aqui muito a ver com a presença de vocês, né? No fogo da aflição, vocês me ensinaram o que é guerra, o que é espírito. Ninguém fala disso na igreja que eu estava. Era fariseu mesmo, só memorando. Ninguém fala de guerra espiritual, essa é a coisa mais estranha que existe. E olha só, se não fosse vocês... Não, e a pior coisa que tem é quando a pessoa quer substituir o Espírito Santo na vida dos outros. Ela quer fazer o papel do Espírito Santo na vida dos outros. Dizendo como ela tem que fazer, como ela deve viver, o que ela deve falar, o que ela deve vestir, como cortar o cabelo. Se faz isso, se faz aquilo, entendeu? E aí... E eu tenho uma coisa para falar, grande parte da médica está vivendo isso que você viveu um dia, sabia? Por isso que está muito complicado a situação nos Estados Unidos, porque eles não têm esse Espírito Santo, muitas vezes não é lembrado na vida deles. E daí eles não têm esse amor de Deus e esse amor pelo próximo. Porque é assim, ó, vertical, amor de Deus, essa é a cruz. Amor de Deus e amor ao próximo. Essa é a cruz. Ao semelhante. Eu não sei nem como explicar para vocês. Não é questão do Espírito Santo ser lembrado. Ele não era nem falado. Tá? Entre nós irmãos ali. Eu não sei, entre os pastores. Não era nem falado. Não é caso igual a gente aqui, a gente conversa. O Espírito Santo age. Não tinha nem esse papo. A Marisa perguntou se alguém não era atacado. Com certeza era atacado, mas ninguém sabe que é ataque. Tá? Eu acho que é isso. Ninguém sabe que é ataque. Corriqueira. Todo mundo, o inimigo ataca todo mundo, né? Ninguém achava que isso era um ataque espiritual. Você achava que era uma coisa normal. Não sabe, não entende, não sabe como fazer. É coisa de feitiçaria, seja o que for, etc. Mas nem se toca. Eu não sei se eu só fui para uma igreja quase toda a minha vida, eu não sei se é isso, mas... Não, né? Não tinha nada dessas coisas, não, sabe? Eu acho que as escrituras não respiravam, sabe? Não tinha o Senhor respirando nelas, sabe? Justamente, respirar. É uma coisa assim. Voar. Muito boa, o voar, que é o respirar, é o vento, né? A palavra espírito vem disso, respirar mesmo. Eu falei alguma coisa certa? Pneuma. De pulmão. É o respirar da igreja, é o Espírito Santo, justamente. O Espírito Santo é o voar. É a respiração da igreja. Se não tem, está morto. Olha só. É choque, pastor. Falou certinho. Esse negócio é choque mesmo. Você ter a Bíblia, fazer tudo isso na igreja e você está morto. O João, né? Você estava morto, agora você vive. E Paulo, João, João. Só tem apóstolo, Paulo, todo mundo. Entendeu? Olha que benção, hein? A mesma coisa. Olha, o Paulo é mesmo, vivia igual eu. Meus amados. Que você sobreviveu, uma pessoa apaixonada por Deus do jeito que você é. Como que você conseguiu sobreviver todos esses anos? É o Senhor, né? É o Senhor. É promessa de Deus na sua vida, viu? É o Senhor. Então, o apóstolo Paulo percebeu que ele estava morto. Eu jamais poderia pensar isso, pastor. Eu fiz estudo bíblico, mandava para o Brasil, tudo eu pagava essas coisas. Fazia igreja, fazia todas essas coisas, né? E quando eu recebi esse negócio, eu falei, isso é Deus mesmo? Aí depois com o tempo você fala, é mesmo. Eu e a pastora Lima, a gente começou a frequentar uma igreja que já era meio pentecostal, né? Já tinha essa coisa do Espírito Santo, né? Mas tem muita igreja assim mesmo. Agora, o senhor falou pentecostal, o Espírito Santo não é questão de emoção, né? Não é questão de pular e dançar, não, né? Não. Isso é outra coisa.
É emoção, às vezes a pessoa quer emoção. Se eu não sentir, eu tenho que sentir, senão... Amém, meninas. É bem isso mesmo. A irmã Eliana, a irmã Núria, a irmã Marisa ali. Elas estão falando aqui, eu estou muito tagarela, deixa eu colocar aqui. Ali, a irmã Aline, então todo mundo antenado ali. Então eu tenho que sentir, se eu não sentir, né? Então Deus não me ama, Deus não me quer. Né? Meus amados, eu estou no topo da hora, então, vocês querem colocar a última mensagem e depois a oração? O que você sugeria? O que você sugeria, principalmente, o que vocês falaria, principalmente aqueles, vamos dizer, o João está lá ouvindo, antes do reset dele. Gasta uns 2 minutos e fala aí sobre isso. Sim. Mas antes eu quero falar para você, tem como fazer uma live assim diária para nós, assim, o dia inteiro, para a gente ficar aqui conversando? Tem muito o que falar, né? Tem muito mesmo. Eu tenho uma mensagem do Senhor aqui, eu acho que vai falar sobre o presente que Ele tem para cada um de nós no céu. É maravilhoso. Então, amados, dá aí a sua mensagem aí, uns minutinhos aí, e depois a oração, por favor. Tá, amém. Então, assim como Paulo, um dia ele tinha zelo. Eu sei que muitas pessoas têm muito zelo. E ter zelo é algo louvável. Mas quando aquele zelo se torna orgulho, já não procede mais do Pai. Então, a gente tem que perguntar para nós mesmos. Não adianta você perguntar para o seu pastor ou você perguntar para outra pessoa. Você tem que perguntar ali para o Espírito Santo de Deus. Amém. Que habita dentro de você. Você tem um tesouro. Ele é o teu principal pastor, Ele é o teu pastor. O teu professor, o teu mestre, o teu pastor. O ajudador, advogado, tudo. Está à tua disposição dentro de você, né? Justamente. Pergunta para ele. Eu estou respirando eu estou vivo. o Espírito, eu estou respirando o Espírito Santo. As pessoas olham para mim e veem a glória do Espírito Santo de Deus na minha face. As pessoas veem a glória do Senhor na minha face. Será que realmente eu estou representando o Cristo através do meu amor pelo próximo? Será que eu mostro o amor que eu tenho por Deus Todo-Poderoso na minha atitude com o meu irmão? Será que eu estou colocando em prática tudo o que eu aprendi na Bíblia? Porque a Bíblia, se não é colocada em prática, eu estou estudando simplesmente para o meu próprio ego ser exaltado, por ser uma boa conhecedora. Performance, né? Só a minha performance. Mais um diploma, um certificado na minha parede. E eu preciso colocar tudo aquilo que o Senhor me ensinou em prática. Amém. Mas eu tenho que começar e terminar pelo amor de Cristo. Porque o amor de Cristo nos uniu. Glória a Deus. O ápice da palavra de Deus... E o mesmo Espírito é que nos une também. Né? O mesmo Espírito que nos une. Porque se eu for no Velho Testamento, eu vou ver no Salmo 133, como é bom que os irmãos vivem em união, é como óleo suave que desce da barba, escorre pela orla da veste de Arão, ali o Senhor ordena a bênção. Se eu estou unida com os meus irmãos, o Senhor está ordenando a bênção. Tem uma promessa ali gigante para a minha vida e para a vida de vocês. Amém, Jesus. Mas, quando eu vou para o Novo Testamento, eu tenho que ver que o ápice da palavra de Deus, tudo se formou, tudo aconteceu, tudo que tem aqui, o cerne da questão é Jesus Cristo. Amém. Tá entendendo? Glória a Deus. E se Jesus Cristo subiu, o Espírito dele desceu para morar dentro de mim. Eu estou deixando esse Espírito respirar? Eu estou demonstrando para o meu irmão o amor de Cristo nas minhas atitudes, na minha fala, no meu agir, no meu pensar, no meu falar? É verdade. E tudo isso, eu estou esquecendo de mim ou eu estou colocando eu na frente? Tudo isso que eu estou fazendo é para a glória de Deus? Amém. Então, tem várias perguntas aí. Só vou deixar uma passagem antes da gente orar, né? Sim, rapidez. Diz assim, como que Adão se tornou um ser vivente? Quando Deus soprou nas narinas dele. E esse sopro é o Espírito Santo, amado. Glória a Deus e aleluia. E sem ele, nada. Se a gente for em Gênesis, a gente vai ver muito o Espírito Santo ali, sabe? Na formação do mundo, quem que é que pairava sobre as águas? O Espírito do Senhor.
É o que Amém? dá vida, é o que dá vida. Amém. Vamos Amém, orar? Jesus. Muito Vamos obrigada, orar, né? amados, por vocês que estão aqui no chat. Deus abençoe a todos. Amo muito vocês, irmã Raquel, todos os irmãos, irmã Sara, irmão, todos os irmãos aí sejam cheios do poder do Espírito Santo, guiados por Ele na vida de vocês e passe isso para frente, sabe? Passa para frente. Quanto mais você passar, mais você vai ter. Amém, É Jesus os talentos Cristo. multiplicados na vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Pai amado, Pai bendito, Pai santo, Rei da glória, Senhor dos senhores. Muito obrigada, Senhor Deus Todo-Poderoso, por esse momento aqui em comunhão com meus irmãos. Oro por todos que estão ao redor do mundo. Senhor Deus Todo-Poderoso, que o teu Santo Espírito esteja alcançando os seus filhos. Senhor, que o teu amor franja os seus filhos de uma forma tamanha que esse mesmo amor levar para eles, levar para a sua parentela, para todos ao seu redor. Senhor Deus Todo-Poderoso, que eles transborde o amor de Cristo. Senhor, toca corações no dia de hoje, que o Espírito Santo esteja tocando esses corações e que muitos Saulos se transformem em Paulo. Oh, glória a Deus, é verdade. Ao Pai. ouvir essa Em nome live, do Senhor Jesus. que eles sejam transformados, Sim, Pai guiados querido. pelo seu Santo Espírito e que tudo que eles fizerem seja para a glória do seu santo Em nome. nome do Senhor Jesus. Que assim seja comigo e com todos os meus irmãos. Sim, E que seja para aqueles que escutarem essa live no nome do Glória a nosso Deus. Senhor Jesus. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Nossa, que tópico maravilhoso. Passou muito aqui, mas achei que é muito, muito importante. Meus amados, eu vou deixar aqui a bênção sacerdotal em vocês, tá? Amém. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, falarão aos seus filhos, dizendo, assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo, o Senhor te abençoa e te guarda. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel, sobre o pastor Jonas, a pastora Aníbal e todos da live, e eu os abençoarei. Em nome de Jesus, amém. 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 Fiquem na paz, amados. Glória a Deus. Tá bom. Deixa eu continuar aqui. Glória a Deus, muito obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe a todos.